Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Alberto, Tiago. Olá, Tiago. Alberto, estamos em condições para arrancar. Eu hoje, estamos, não é? Estamos. Mas eu hoje sinto que isto está um bocadinho perclitante aqui para o meu lado. Sinto que há um perclite. Portanto, vamos acreditar que as condições se vão manter pelo menos razoáveis para a nossa Lenga-Lenga do Costume, a edição número 82, edição de 5 de fevereiro de 2024. Em relação à qual convém, se calhar, desde já avisar que estamos a gravar no domingo são 18 horas e 53 minutos, portanto, se entretanto acontecer alguma coisa de extremamente relevante, ou se o mundo entretanto tiver acabado, vai parecer esquisito nós não falarmos sobre isso, mas é porque estamos a gravar Ou com um se houver bocadinho de eleições nos antecedência. Açores, ou assim. Diz que ia haver, não é? Umas eleições nos Açores. Parece que Por sim. outro lado, esta tem a vantagem de termos desculpa para não falar às vezes de temas importantes. Então, mas vocês esqueceram-se de falar de não sei quê, não? Tivemos foi gravar mais cedo, por isso é que não falámos. Às vezes acontece. Bom, para início do programa temos que destacar o seguinte: devem fazer de imediato a transição do canal do YouTube do Comitê Central para o novo canal do YouTube, a Lenga-Lenga do Costume. É verdade. A partir de agora, a Lenga-Lenga do Costume tem um canal de YouTube próprio. E, portanto, vocês devem, o quanto antes, subscrever o canal do YouTube O A Comitê Lenga-Lenga do Central Costume. vai acabar. É melhor dizer isso às pessoas. É para Exatamente, e a lembrar. Lenga-Lenga do A Costume vai prazo, deixar a de médio, ser curto, médio prazo isto vai acabar. curto Vai deixar de médio, ser curto emitida médio. aqui. Curto médio, Precisamente, fica a assim vago. lenga-lenga do costume vai deixar de ser transmitida no canal do YouTube do Comitê Central e passa então para ter o seu próprio canal no YouTube, porque já é crescidinha a lenga-lenga do costume e merece ter o seu próprio canal. Portanto, pesquisem, por favor, a lenga-lenga do costume, não se esqueçam do A, é Não, mas importante não para... pesquisem. Neste momento, o pesquisar não vão longe, Tiago. Peço desculpa. Não vão longe com pesquisar, Não, eu não. percebo muito do Porque ainda não YouTube. tem inscritos. Não tem nada. O canal começou Ah, agora. Ou vai começar agora. mas devem subscrever de Devem imediato, não é? subscrevê-lo para poder ser localizável Não, depois. precisa, Portanto, mas neste mesmo sem... momento, parem, oh, Tiago, desculpa, parem de ver isto. Parem, Vejam, parem, não vejam parem. isto. Vão ao link que está aqui na descrição, aqui em baixo, Na carreguem descrição lá, do... vão parar a este mesmo vídeo no novo canal Lenga Lenga do Costume, e comecem a ver o vídeo a partir daí. E já agora Excelente. inscrevam-se, por favor, lá. Subscrevam, Esta subscrevam o inscrição, canal. subscrevam essas coisas e ativem lá coisas, notificações e aquelas coisas, o que quiserem. Mas pelo menos inscrevam-se, por favor. É isso A mesmo, é sério, isso isto é a mesmo. sério, muito sério. É das poucas E, coisas sérias que, que, e das que pouquinhas, nós, que depois nós a partir temos daqui dito. é para galhofa, mas até agora, isto é a Sim, parte a não, isto é sério. mesmo a sério. A Lenga-Lenga do Costume tem o seu próprio canal de YouTube a partir de agora, portanto, E este façam. vai ser desativado daqui a umas semanas, sim. Exatamente, portanto, é urgente fazer essa mudança. O que é também muito urgente? É urgente usar o giveaway da Prozis que nós temos para este mês de fevereiro. É um giveaway para os fãs dos Red Hot Chili Peppers, sabem Pois do que era é que estou a aquela falar. musiquinha, sim. Sim, tu também és fã também. É, Hum, enfim, na altura, temos essa digamos que referência. desancei umas vezes. Olá, vai lá, está Desancei. o som do giveaway. Andava Boa, nas boa. discotecas e tal. Sim, muito bom. Portanto, temos um giveaway da Prozis e é um extraordinário giveaway porque numa compra na Prozis, em qualquer montante, seja de 15 euros, seja de 15 milhões de euros, tem Uhum. direito a uma excelente promoção, principalmente para quem gasta 15 milhões de euros, é uma ótima Milhões de promoção, que euros. é uma promoção de 200 euros, epá, é uma super promoção, 200 euros em produtos da Prozis, isto durante o mês de fevereiro, e para quem usar o cupão Lenga-Lenga, isso obviamente é obrigatório, usar o cupão Lenga-Lenga no checkout e habilitarem-se a este giveaway de 200 euros. Quem fizer a tal encomenda de 15 milhões de euros tem direito a dois beijinhos nas nalgas, um meu e outro do Alberto. Quer dizer, não tinha falado contigo antes, Alberto, mas Não, creio mas que 15 milhões está bem. não é? Dou sem Ali onde problema os nós beijinhos nas estabelecemos o nalgas. nosso, onde Sim. estabelecemos o É. patamar para beijinhos nas nalgas é nos 15 milhões de euros. Portanto, façam isso, usem o cupão Lenga-Lenga na loja da Uhum. Prozis e habilitam-se a este giveaway de 200 euros. Posto isto, Alberto, Só vamos me também preocupa voltar. quem quem investir 15 milhões na loja da Prozis, depois não vai fazer muitas compras nos tempos seguintes, presumo, porque Não, mas por outro lado, eu acho que quem gasta, abasteceu a casa quem suficientemente. tem, sim, quem tem disponibilidade para investir 15 milhões de euros na loja da Prozis, em princípio também tem a disponibilidade para adquirir uma daquelas giletes próprias para aparar pilosidades corporais e, portanto, talvez o beijinho nas nalgas seja um bocadinho menos repugnante do que à partida poderia acontecer. Ainda antes de arrancarmos para o primeiro tema da semana, que são obviamente as ajudas de custo de Pedro Nuno Santos, vamos agradecer também o apoio do azeite Talismã, o inestimável apoio do azeite Talismã. E agora, Alberto, dadas estas indicações fundamentais aos nossos espectadores e ouvintes, acho que vamos então avançar. Não me esqueci de nada, para não. Não nos Não, esquecemos de dizer isso. eu só vou reforçar que já não deviam estar a ver o vídeo aqui no canal Para Comitê não. O que é que vocês Central. estão a fazer a ver o vídeo aqui, Estão a por ver amor de Deus? exatamente o mesmo vídeo no canal Lenga Lenga do Costume, que está no link aqui em Mas, baixo.
carreguem no link, vão lá, inscrevam-se e vejam o vídeo, que é exatamente este, já não fez No canal A diferentes. Lenga-Lenga do Costume é ligeiramente mais engraçado o E vídeo. nem melhor, Portanto, convém, é melhor, é superior, tem sim. aquelas coisas que vinham nos DVDs, como é que se chama? Os Easter eggs, aquelas coisas escondidas, não é? Que, assim, os Nos brindes. DVDs, tenho vaga ideia do que era E é isso, assim uma sim. coisa, vejo os Easter eggs cá no filme, não sei quantos, nunca procurei nenhum, por isso não sei o que Nenhum, é aquilo, nenhum. mas acho que Não tinha estou umas coisas. também muito familiarizado, pois, umas coisas, umas surpresinhas Eram umas escondidas. surpresas escondidas, não, não sei o que era. Enfim, Pronto, por essas e por brinde. outras é que essa tecnologia teve o futuro que teve. Bom, ajudas de custo, Pedro Nuno Santos, é o tema que domina a atualidade, ou dominou os últimos dias, pelo menos. Alberto, Pedro Nuno Santos tinha casa em Lisboa, mas toda a sua vida se centrava, se calhar era só a vida, como é que eu ia dizer? Só a vida noturna é que se calhar se centrava em Lisboa, porque a vida familiar, política e social era toda em São João da Madeira, e por isso ele deu a Enquanto morada a ele era São João, deputado em Lisboa, que é enquanto era extraordinário, deputado em Lisboa. enquanto a mulher trabalhava em Lisboa, também. Portanto, tinha Enquanto ele não casa em tinha filhos, Lisboa, portanto não tinha nenhum filho em São João da Madeira, eu certo. saiba. Portanto, a mulher trabalhava em Lisboa, ele tinha casa em Lisboa, Tinha emprego em trabalhava em Lisboa, Lisboa, mas vivia em São João da Madeira, é isso? tinha lá a vida, ele dizia que tinha lá a vida pessoal e social e familiar toda. Toda. Não sei o que é que isso Se calhar não se dá com a mulher, não sei. não está com a Porque se a mulher, mulher não, vive em Lisboa não e a ia à vida Assembleia da social dele está. República, podia não Então, mas aparecer espera lá, lá. mas porque portanto, isto foi durante 10 anos Pedro Nuno Santos recebeu estas Uhum, ajudas de foi. custo de deslocação e alojamento, é assim que se chama? Não sei. São ajudas de custo, normalmente Di- são deslocações, di- é alojamento e alimentação. Acho que diz portanto, respeito mais ou certo. menos aos três itens, não é? Acho que é isso. Exatamente, e portanto fizeram um montante de 202 mil euros Sim, em senhor. 10 anos, portanto cerca de 20 mil euros por ano, 1.800 euros por mês, É, mais ou quase 2 menos. mil por mês, sim, sim. Exatamente. E portanto, aparentemente não há nada de ilegal nisto, e Uhum. nós já nos habituámos, estamos fartinhos de aturar esta conversa na política portuguesa, destas coisas não terem nada de ilegal, só que serem. Até porque as leis são aprovadas pelos próprios sujeitos, que no caso beneficiam diretamente delas, não é? Pois é menos provável que, sim, é menos provável que nestes casos haja alguma coisa de ilegal. E como todas as considerações éticas e morais deixaram de ter qualquer importância, vai para mais de 15 ou 20 anos neste país, obviamente nada aconteceu a Pedro Nuno Santos, nem vai acontecer, e tudo isto passa mais ou menos como sendo normal. Porque mesmo, Alberto, se admitirmos que parte dessas despesas, imagina, um, ele tinha casa em Lisboa, mas efetivamente morava em São João da Madeira. Portanto, a parte das despesas que diz respeito ao alojamento, ele não deveria ter recebido, não é? Não deveria, Porque nem que ele de não facto deveria. tivesse a vida em São João da Madeira, ou tivesse uma boa parte da vida dele em São João da Madeira, podia incluir amigos, ou visitar os pais, ou os avós, um tio, não Exatamente. sei o quê. Mesmo assim, ele tinha casa em Lisboa, por uma questão de decência, e é isso que está em jogo aqui, uma questão das pessoas não E de serem. quê? De quê? Decência, decência, é uma Já palavra, ouvi era falar, uma já palavra ouvi antiga, era falar, uma palavra já ouvi antiga, falar, sim, sim, já sim. caiu. Mas Pois, as pessoas ligadas normalmente ao PS e a alguns outros partidos também, bem dizer, também nunca ouviram falar dessas, é uma pois. coisa. E então, quando se tem cá, é um bocado, é preciso uma lata, um descaramentos danados, para a pessoa ter casa ali ao lado. Eu fui ver para um artigo que escrevi no Observador, fui ao Google Maps, a casa dele ficava a 700 metros do Palácio da Assembleia da República. Ficava a 700 metros. 700 metros, 5 minutos a pé, diz o Google Maps, ou 6, 7 minutos a pé, talvez. 5, 7 Ah, minutos. não, não, 5, 7 minutos, exatamente. Não era longe, portanto. Ah, ele tinha casa, ele já vivia em Lisboa. A mulher tinha um emprego em Lisboa numa firma de advogados qualquer, até ir parar para assessora de umas coisas governamentais, para uns estados de nomeação ligados ao PS, Não naturalmente, que é, acredito. oh, é chocante, mas é verdade. Aquelas Ah, coincidências. socialista a empregar a família Nunca visto. em cargos públicos de nomeação, em cargos de nomeação pública, assim é que é. E então, era o mínimo não se aceitar o dinheiro à parte, dizer-se que a parte da casa Uhum. não precisa, porque já tenho casa, moro aqui, costumo estar aqui. Pois, Às vezes mesmo vou a São João da aceitando, Madeira, como tu pois às vezes sim. vais não sei onde, eu às vezes vou não sei onde. Quer dizer, todos nós podemos ir a muitos sítios, mas Sim, ele, vivemos por num, exemplo, ia. normalmente vivemos num. Sim, não vivemos em dois, e ele ia de certeza, por exemplo, a São João da Madeira, tratar de pôr meias solas e assim, isso de certeza que ia tratar a São João da Madeira Sim, com por causa certeza, porque em do avô termos de sapateiro. o sapateiro, e o Isso, calçado, a indústria de calçado em São João da Madeira, como sabemos, é sim. próspera. Agora, só se ele teve que aceitar por se deslocar em viaturas muito potentes,
que na autoestrada são ainda alguns 300 quilómetros, quase de São João da Madeira para Só, Lisboa. só se era o combustível que levava as ajudas de custo todas. Ele não É ficava com possível que ajudas de se, alojamento, mas como se calhar que ele gastava uns 30 ou 100, não faço ideia, e ele ia tudo para Depois gasolina e tal. pode ser que tenha sido isso, mas também se não custava nada explicar e nós íamos entender, toda a gente ia entender perfeitamente que um deputado, epá, tem que se deslocar com dignamente em Porsches ou Maseratis. Ahm, enfim, porque nós gostamos de ver os nossos representantes transportarem-se em condições. E eles não Alberto, mas convém lembrar, Tiago, ele não explicou nada. nada. Nada, só veio dizer que tinha, ele de início foi dizer, salvo erro, diretamente à revista Sábado, que foi quem divulgou esta história, foi dizer que tinha a tal história, que tinha a vida, boa parte da vida familiar, social, pessoal dele, seja lá o que é que isto quer dizer, era em São João da Madeira. E depois, agora há poucos dias, confrontado com esta história, ele não disse nada, veio o PS dizer, um comunicado do Partido Socialista em geral, uma coisa assim mais difusa e vaga, dizer que tudo isto serve interesses. Uma Bem, cabala? servem, Não me digas que é uma tipo cabala. cabala, insidiosos. Esta notícia tem objetivos insidiosos. Não negaram O PS tem nada. um galo com E, cabalas, pá, tem. Eu, por acaso, gosto muito de filetes da Dita, mas é com. de cabala, não é? É muito nutritivo, hein? É Atenção. muito, eu gosto mesmo. Nós estamos sempre a meter aqui dichotes sobre alimentação, mas nunca fazemos um programa sobre alimentação. É o Nunca, chocolate, agora a nunca, é só cabala, não sei o conversa, quê. é só É só conversa. conversa, mas Fazer não um cá um refogadinho com pouca lenga-lenga. coisa para se ver, nada. Um É só lenga-lenga dedicado à converseta. nutrição. Isso é que era Sim, engraçado. sim, sim, sim. Mas o PS veio repetir, veio insistir na questão. Isto é tudo legal. Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, foi irrepreensível em toda esta questão. Irrepreensível. É, pá, foi legal, se calhar foi, com certeza foi legal, dado o facto de as leis, dada a circunstância das leis terem sido redigidas à medida destes senhores. E Pois este é que já senhor nem se não põe, teve vergonha na sim, cara, não é? já se acabou sequer, nem se põe, já ninguém se dá ao trabalho sequer há quanto tempo ninguém se dá ao trabalho de defender a questão, lá está, da decência da coisa, não é? Da ética. Ninguém Não, sequer se dá ao já nem trabalho com vem a isso. Isso é propósito, não. totalmente irrelevante. É só mesmo uma questão de saber se é legal ou se não é legal, não é? E isto contrasta um bocadinho. O André Ventura não foi apanhado na curva em relação a esta coisa das despesas de deslocação, não é? Com aquele Pois doutor Maló, porque não é? Uhum, porque de facto o tal Maló da Abreu, que eu confesso que não, cujo nome não conhecia até esta também, história, também. que também tinha a sua vida social, política e Pessoal e económica familiar. e familiar e cultural e institucional em Luanda, Em Holanda. um, também beneficiou de despesas de deslocação durante algum tempo, assim, mais ou menos, suponho eu, desta ordem de valores, e entretanto foi afastado das listas Eu de suponho que se deputados. isto era ao quilómetro, desculpa, se estas ajudas que são pagas ao quilómetro, Ui, lá esse ui. doutor Maló devia receber uma coisa, mas por acaso parece que não, que eu vi os valores naquilo, nós vimos isso, falámos disso, Falava em rondava os 70, 70 mil euros, não é? está tudo muito na política portuguesa, nos últimos tempos anda tudo muito à roda dos 70 mil euros. Sim, mas o Pedro Nuno Santos foi buscar 200 Só e o tal Pedro Nuno mil. Santos é que, porque é especial, o É, Pedro Nuno Santos é três especial e, vezes portanto, 270 mil euros, quase. rebenta com esse. Mas, outra coisa que me ocorre é que, Alberto, não é possível cortar nas despesas do Estado, Alberto, não é possível. Não é, Não há nenhuma está hipótese de espremido até o cortar, limite. não há hipótese, não há, está tudo Está tudo. espremidinho. E é mais difícil ainda cortar nas faltas de caráter dos nossos políticos, aí é que está, aí é que não temos mesmo hipótese Nada. nenhuma, porque está complicado. Mas enfim, não sei Não se sei se tens. te lembras, Tiago, a Diz. propósito destas questões, havia uma deputada do PS, que hoje acho que é Presidente da Câmara, aí de um município qualquer, daqueles que andam à volta de Lisboa, que eu nunca distingo uns dos outros, como vocês não distinguem Como os não- municípios à volta do É Porto. verdade, confesso que sim, que é um bocadinho É, esse o problema, sim, é sim, sim. Maria de Medeiros, não é? Não, é Inês de É Medeiros, é irmã É da Maria de Almada, Medeiros. é É Presidente da Almada, Câmara ok. Municipal Almada, eu de sei, Almada. Almada é o que está depois do Tejo, não Almada. é? Eu sei. Logo a seguir, exatamente, Logo a Cristo seguir. Rei e tal. Cristo Rei e tal, e a Trafaria, e não sei o quê. Sim, sim. Trafaria, exatamente. E então, quando era deputada, ela invocou, declarou como morada dela, tinha a vida Certo. pessoal, familiar, etc., Paris. Paris, Mas ela justificou aí porque eu lembro-me disso. tinha que ir a casa a Paris, uma Do vez por semana, Sócrates. Ah, pelo não, menos. não era dela. Não, acho que era a Não casa era do dela, Sócrates. não sei. Era dela. Não era aquela do Sócrates. Tinha que ir para dar indicações à criada À ou às criada. criadas. À criada. Que é das Essas coisas pessoas têm mais criadas, snobs não que é? eu já ouvi alguém dizer, assim ao polvarão. Pá, não me chateiem, Sim, sou a vou lá ralé, porque dar eu tenho que ir a Paris dar ordens à indicações. criada. Eu vou dar ordens à criada.
Não, é pá, são pessoas, Alberto, é gente com outro tipo de responsabilidades. Nós não estamos É, em condições chamam-se sequer de perceber a dureza dessas vidas. socialistas. Isto é que fica giro. Fica. É malta mesmo, pá, mesmo preocupada com as questões Tenho sociais. que ir Sim, a eu Paris, lembro-me dessa história. são como é que a criada desorienta, eu tenho que ir lá. Como Ela é deve isto? ter dado as explicações estupefacta com o facto de lhe dar de ter a impressão de que havia gente à sua volta a não perceber A não perceber. da necessidade extrema, da urgência de uma pessoa ir a Paris dar indicações à criada, por amor de Deus. Parece aquelas personagens de telenovelas portuguesas, em que há Sim, sempre uma copa, uma zona de copa e cozinha, sim, com 12 ou é 13 criadas, que é o típico da casa portuguesa, típico. e E depois que aqueles entra dos sempre um cantos. padre. Eu não sei, nunca estive em casa e me entrasse um padre por lá dentro. Mas isso ainda acontece. Há quantas décadas é que tu não vês uma novela Eu acho que era a portuguesa? Vila Faia, para aí, por isso acho que nunca mais vi nenhuma. Então só viste a primeira Tipo mesmo. Vila Nem, Faia, ou nem coisa do chegaste à género. chuva na areia, nem o Ou caniço Chuva de viste. Areia do Caniço, talvez por aí. Mas Ok, aquelas casas também é tinham sempre muita criadagem E pequenos almoços, tipo de fazer corar qualquer hotel sim, 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 com cinco muita estrelas, não fruta é? colorida, muito tropical, não é? Muita coisa. Sim. Ou Esse seja, clássico, que não sim. existe em lado nenhum, a não ser nas casas dos socialistas, A não aparentemente. ser na Casa de Paris de Maria de Medeiros. Na Olha, Maria estou de Medeiros. desfocado. Neste momento estou desfocado. Neste momento, Há oficialmente, está momentos de maior desfocado. interesse. A minha câmara acha que há momentos de maior interesse Não, no foste armário branco que está atrás de mim. isto é só citações, como o Robin Williams daquele filme do Woody Allen, que ele ficou mesmo desfocado, não era a câmara. É um Pois era. Deconstructing Harry, uma coisa assim. Deconstructing Harry ficava. Não Ele era, ficou era o mesmo. Michael Keaton, não era o Michael Keaton. Não, foi o Robin Não, se calhar Williams, acho que era o Robin estou a fazer Williams que ficou confusão. Se calhar desfocado. estou. Os Mas nossos espectadores acho eu. podem Podem colocar escrever aqui nos nos comentários, comentários. mas do canal A Lenga-Lenga do Costume, não A neste. lenga-lenga. Olha, bom pretexto para começarem a pôr comentários na Lenga-Lenga do Costume, no Exatamente. canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. Bom, eu queria só mais. Eu às vezes fico a pensar, queria só referir mais este ponto em relação a este assunto. Não é bem em relação a este assunto, mas dei comigo a pensar. Pronto, em todos estes estratagemas que esta malta, neste caso do PS, arranja para ganhar mais uns cobres, nestes cargos que vai ocupando. Deve ser, ao mesmo tempo, deve ser um bocadinho aflitivo. Eu pus-me a pensar, para um tipo como o Pedro Nuno Santos, e lembrando aquilo que é o currículo do Pedro Nuno Santos e de como é que ele chegou a este cargo que agora ocupa, deve ser bastante aflitivo para um indivíduo destes pensar que que há de chegar um dia, eventualmente, e percebo por isso também a aflição, por exemplo, de António Costa em 2015, a aflição desta malta com o perder a sua carreira política. Deve ser uma coisa Não tem absolutamente mais, aflitiva. não tem mais nada. É que Não não é? tem mais nada, Nada, não tem nada, mais nada. nada. A não ser que obviamente também como acontece em inúmeros casos, transitem para uma qualquer empresa que lhes possa dar Depois da guarida. carreira política, eu acho que sim. Sim, E depois conseguem umas coisas. mas mesmo essas empresas ponderam um bocadinho, epá, não há assim tantos lugares Não, ah, não dá para tão todos. bons para dar este tipo de indivíduo e podem escolher, essas empresas podem dar-se um bocadinho ao luxo de escolher, apesar de tudo, um político, epá, que tenha alguma coisa eventualmente em termos técnicos, para oferecer na área para a qual vai. Agora, eu dou comigo a imaginar o que é que será o drama na cabeça de um António Costa ou de um Pedro Nuno Santos, pensar que aos 40 anos pode ter à força que se reformar da sua carreira política. Sim, 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 Deve ser sim. bastante E depois aflitivo, quer perdem dizer. uma coisa, as empresas não lhes dão uma outra coisa, que é uma espécie de Pois prestígio, não. de Não, saloio, não, que é. não, não. E Eu já estive, precisamente. eu já estive em circunstâncias profissionais há muitos anos em que entrava um ministro para fazer uma intervenção qualquer, ou porque simplesmente participou naquilo, e há Sim. assim, num país pasmado Claro, e claro, saloio como o nosso, há uma espécie de claro, claro. burburinho antecipatório da entrada do senhor Uhum, uhum, governante, sabes? uhum. Põe isso É ministro, qualquer sim, é uma coisa. questão de poder e de status, É. acham eles, pelo Isso, menos enquanto social, há que sub-vice-presidente adjunto, não sei o quê, da depois, administração, já que não depois vem existe. lá o acionista alemão ou inglês E e corre com afinal ele não no fica instante, com não as é? perninhas a tremer porque o Pois, gajo pois, tem que pois, pois. responder a alguém É, que está um é. bocado acima e portanto deve ser, eu acredito que deva ser uma aflição para esta gente e isso acho que obviamente, não só isso, mas também isso justifica, por exemplo, a manobra de António Costa em 2015 e tudo isto que esta gente faz para. E atenção, para se agarrar ao poder, eu até acho que os políticos ganham, efetivamente ganham pouco. Eu não minimizo a dificuldade, agora estou a falar sério, a Uhum, dificuldade uhum, sim. em todos os aspectos que uma carreira política, enfim, nós conhecemos alguns casos de pessoas não com responsabilidades ao nível governativo, que deve piorar ainda bastante mais as coisas, mas com uma vida política, e tenho perfeita consciência que deve ser uma vida, francamente, para quem está interessado de facto em trabalhar, deve ser uma vida bastante atarefada e bastante complicada, e não, É não parece que. cansativa, com certeza, e os salários não. Sim, Pelos salários em si, pois, não é muito atraente, não é uma carreira muito não, atraente. Agora, porque é que não é. tantos querem ir para lá?
com Pois, estes pois, pois. salários. Bem, nós percebemos que por esta questão, por exemplo, destas ajudas de custo, que isto, nada disto é despiciando, não é? E que, portanto, a Não, questão do não, não. salário é uma parte das remunerações, já para não falar depois de uma série de outras mordomias que, pelo menos, reduzem bastante os custos de vida mensais que qualquer pessoa tem, como seja a questão dos motoristas e por aí fora, e, enfim, todas as Sim, facilidades há que uma daí série de advêm, custos rotineiros que eles não têm, por aí claro, simplesmente, não é? claro, claro, que se reduzem Claro, a zero eventualmente. claro, Mas claro, enfim, claro. mas enfim, Agora, este é um sujeito, estamos a falar de um sujeito que nasceu numa família, apesar dos antepassados sapateiros ou logo fossem, uhum, os antepassados mais próximos, ou seja, o papá fez toda a vida, ou fez uma boa parte da vida, negócios, e negócios, uhum, alguns deles com o Estado, e sobretudo desses negócios com o Estado, negócios com metástases do PS no Estado, ou metástases do uhum, Estado que eram socialistas, uhum, ou seja, o pai ficou rico, ou ajudou, pelo menos, o que o ajudou a construir fortuna foi uma relação, vamos dizer, próxima com o PS e com o Estado, e o Pedro Nuno Santos cresceu assim, cresceu com uhum. dinheiro fácil, com dinheiro por isso é que se podia dar ao luxo aos 20 e poucos anos, ou 30 anos, ou aqui andar de Maserati, não é uma coisa que todas as pessoas façam. Em Portugal, nem em Portugal, nem em lado nenhum, não é? Não é uma coisa assim acessível Pois a em todos. boa, pois em boa medida é uma vida toda, mesmo pré-carreira política, mesmo pré-juventudes socialistas e coisas do Sim, género, sim. é uma carreira é uma vida já vivida nesse contexto, Só até, preparada para isso, só. Preparada, quer sim, dizer, ele não parece muito preparado para nada, mas foi uma vida. Olha, vou um dia mandar nisto. É a única coisa que eu acho que ele tem na cabeça. Quer mandar no país. pois, 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 Porque de acho resto, que acho que até o António Costa tinha uma certa manha política, havia ali alguma habilidade, não no bom sentido do termo, mas havia sim, algum jeito sim, para isto, que este sim. senhor, Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, não parece ter todo, nem se parece preocupar com absolutamente coisa nenhuma. Não, não tem jeito mesmo. Não tem jeito, nada, O último nada. vídeo que circulava, e parece que eu fico estupefacto, é que ele parece, sinceramente, não estar sequer preocupado em preparar-se para Não, não, responder a nada. coisas que são muito expectáveis. Aquela Aconteceu com história do aquela bilhete questão da CP, por exemplo, do bilhete do da CP, Alfa, do ordenado mínimo. ordenado Agora mínimo. aconteceu um vídeo que circulava aí também, perguntavam, eu peço desculpa, não me lembro quem é que o estava a entrevistar, se Uhum. a última consulta num hospital dele tinha sido num hospital público ou num hospital Público, privado. não, desculpe, foi privado, foi privado. Epá, a resposta é tão canhestra, é tão desastrada, é Ele tão. não tem jeito nenhum para Não isto, tem nenhum. jeito nenhum Não. sequer, ou para fingir, ou para mentir, enfim, é um político, não é? Sim, Ou sim. mesmo que queira responder verdade, e a verdade parece que, porque ele acaba por dizer que foi num hospital privado, mas sequer para, para enquadrar a coisa de uma maneira, epá, Nada, nada que dá a ideia que ele não tem, tinha a mentira engatilhada, mas depois de repente ele surgiu. Depois eles vão pois, descobrir que eu estive não sei onde. é que não há sequer o mínimo jeito, não há o mínimo jeito para enquadrar as coisas, para disfarçar a falta de jeito, lá está, isso é uma Não, coisa, epá, é não. uma coisa E isso básica, não parece preocupá-lo. É e isso não curioso. parece preocupá-lo, Porque, por sim, exemplo, sim. nós vemos no Doutor Montenegro, também não tem grande jeito para isto, não parece ter grande jeito. Tem pouco mais do que o Pedro Sim. Nuno Santos, mas parece preocupado com isso. E Ou eu acho que esse é seja, um dos problemas. Ele parece preocupado demais com isso e por isso parece parece sempre muito stiff, está preocupado, sempre muito aflito. stiff, está sempre Está rijo. sempre, Ai, 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 que isto que já agora fiz vai correr asneira, muito ai, que mal. já me tramei Sim. outra vez, ai, que Pois, já fui fazer campanha à Ilha do Corvo, quando vivem lá três pessoas e tal. Ai, pois, exatamente. Então, mas, eh, coi- pois. foi E o agora, Pedro Nuno, há 2 dias, sim. acho eu. É pá, antes do, Eh, do Corvo do que aquela onde foi o cavaco, das cagarras, as desertas. as desertas, não é? Mas de Isso é na facto o Madeira, Pedro acho Nuno eu. Santos é desconcertante por isso, porque É. o que me leva a acreditar que esta coisa, isto vai-se deteriorando, não é? Vai-se deteriorando. A perspectiva que o PS tem do exercício do poder, e da inevitabilidade do exercício do poder e um bocadinho do direito, quase um direito natural do exercício do poder, vai trazendo estas sucessivas, vai trazendo sucessivas gerações a terem cada vez menos preocupação em dar a isto um aspecto minimamente, como é que eu ia dizer? Não garantido, digamos assim, não é? De Sim, ter que haver aqui algum que há trabalho qualquer coisa político. por trás. Isto já desde o Guterres já, quer dizer, acreditar que o Guterres tinha muita coisa por trás, que havia ali uma densidade qualquer, já Pois, era sim, preciso uma sim, certa imaginação. boa Mas vontade. desde. É, muito boa vontade. Mas realmente a coisa cada vez piora mais, mais e mais. Eu acho que o Pois, PS vai chegar a um ponto em que o seu líder é um daqueles gatinhos que fazem assim, assim. sim, Já tem, sim, já tem lá a sim. mãozinha e tal, e Já está, o entrou. pulsozinho já está, não é? Já É o está, pulsozinho certo, eu pronto. nunca sei muito bem se aquilo.
Pois, Não acho que é sei assim uma qual é o coisa, não pulso. sei. Mas um desses gatinhos basta, porque o conteúdo, Sim. os neurónios que há dentro do gatinho ou dentro do Pedro Nuno Santos parecem mais ou menos os mesmos, quer dizer. Não faz grande diferença e de facto essa falta de necessidade de disfarçar ou de esconder, seja o que for, ou de disfarçar Uhum. ser-se algo que manifestamente não se é, acaba por ser, acaba por ser um bocadinho mais humilhante também, acaba por ser um bocado mais humilhante, Mas é mas humilhante para enfim. nós todos como país, Para pá. nós, era isso que eu, É, precisamente, para é, nós, é, para é. nós. Para todos E nós. nós vamos falar disso na segunda parte, até a propósito de sondagens, Vamos vamos ter lá. aqui uma espécie de um acompanhamento que temos feito mais ou menos próximo das sondagens que vão saindo, vamos falar disso também na segunda parte e de outras coisas. Grande Alberto, transição, é mas antes disso, não se esqueça de ir à loja da Prozis. Há fundamental isso. o Fazer a giveaway, não sua é? encomenda, giveaway, Giveaway. vamos giveaway, para nós Giveaway. giveaway, E não se porque esqueça de sim, parar já. Se ainda não parou, para o vídeo no Comitê agora Central, neste momento, carregue no stop, link e continua a ver o vídeo no canal A Lenga Lenga do Costume. a lenha do costume. Inscreva-se lá, por favor. Isso é É, importante. É importante para vamos a nós isso, vamos e a para isso, é vocês isso. e para o país, ao fim e ao cabo. E para o mundo até, porque não, Até para o mundo. para a humanidade toda já Para a havia aqui uma humanidade, coisa qualquer, sim, não é? sim. A humanidade vai ter que esperar um bocadinho pela segunda parte, mas isto é um segundo ou dois. Ficamos por aqui em relação a este primeiro Ficamos, sim, tema, não é, senhor. Alberto? Vamos a isto É, então. vamos lá. Até já, até já, Até até já. já. E cá estamos de regresso para o segundo tema da semana da Lenga-Lenga do Costume, que imagino eu esteja já a ser visionamentalizada no novo canal do YouTube, a Lenga-Lenga do Costume. Sim, Portanto, transfiram-se para o canal, façam a transferência. está aqui o Uh, link. O link. Sim, é transferir, porque está muito na moda fazer estas transições e tal. Portanto, transfiram-se para o canal de YouTube A Lenga Lenga do Costume para poderem continuar a assistir à Lenga Lenga do Costume. Esta segunda parte é uma amálgama de temas. Alberto, nós queríamos falar um bocadinho sobre a Um Manif contra. pulpurri, uma rapsódia, portanto, temos. Uma rapsódia soa melhor. Sim, Potpourri ou rapsódia, sim. sim. Vai ser isso. Salganhada também é outra hipótese. Medley. Uh, Medley, sim. Vamos lá, Enfim, vamos lá. vamos avançar, se calhar. A manifestação contra a imigração, a tal manifestação contra a imigração que ia decorrer em Lisboa, promovida por movimentos neonazis, acabou por. Primeiro foi proibida, não é? A Câmara Municipal não permitiu a manifestação, que era para ter Que era no acontecido Martim Muniz, não é? no Martim Moniz, precisamente. Acabou por transferir-se a manifestação para o Largo do Camões e, de acordo com O o Largo é do jornal. Camões ou de Camões? É mesmo do Opa, Camões? Tipo eu assim, como tenho somos colegas dele de alguma. escola? É isso, como É, tenho está ali alguma O intimidade com o Camões. homem, é do Camões, é o Largo do Camões. Cara, Ahm, é. não sei, por acaso não sei, também não sei. Não sei. Devia estar mais familiarizado com a toponímia da minha cidade, mas de facto não sei. Ahm, Largo do Camões, diz o Jornal de Notícias, mas o Olha. Jornal de Notícias é aí de cima, não é? É aí do Ah, norte. pois é, pois Eu é. também não sei dizer de onde é que é, porque eu também não distingo municípios aí do norte, não leves a mal. Jornal Tenho Notícias, dificuldade em saber, caramba. Eles eu nunca juntaram sei muito bem é o acima, pegar. é atrás da Câmara. Era, agora mudaram de sede, acho eu, mas era atrás da Câmara do Porto, portanto no topo, mas fora da Avenida dos Aliados, que era mesmo no centro da Conheço a cidade. Avenida dos Aliados? Sim, conheço, Pronto. conheço. É A Avenida dos onde, Aliados sim, termina lá em cima na Câmara do Porto, não é? certo, naquele Pronto. edifício da Câmara, Atrás disso sim. fica a Trindade e logo e o Diário de Notícias, os notícias ficava por aí. Muito bem. Então, Só que de agora acordo acho que com o venderam o jornal. edifício, como aquilo não está assim muito famoso, o grupo, Pois, acho pois. que também É venderam o um, é edifício. um, é- acho que é uma ótima introdução para salientarmos uma notícia que saiu no Jornal de Notícias, ter um bocadinho a história toda do Jornal de Notícias. Já vamos até ao Faz início. sempre falta, sim. Portanto, segundo o Jornal de Notícias, foram dezenas de neonazis que protestaram em Lisboa É, contra a tal, imigração. dezenas. Dezenas de Eu, eu, unidades, co- não de milhares, dezenas mesmo. sim, eu consigo contar aqui na fotografia que eles puseram. Eu digo, três dezenas. O mínimo de dezenas possível era duas, não é? Duas, para ser dezenas, não, senão fica mal. Sim, portanto eu digo três dezenas. Felizmente não parece ser um movimento, este movimento neonazi. Eu não sei se todas as pessoas que aqui estavam são neonazis. Há alguns braços no ar, mesmo nazis, não daqueles braços no ar que a comunicação social tem sempre jeito para apanhar o Ventura. Dá-me ideia, é uma teoria que eu tenho, mas não consigo ainda comprovar. Todas as fotografias que tiram ao Ventura em campanha, quando aproveitam assim Ele um está a adeus ou assinar. isso, é Ah, sempre estão a ver? o freeze fica naquele momento para ficar uma É, coisa, pera, o tipo, a se calhar única era um coisa que bocado distingue nazi. sim,
É o polegar. Se o polegar estiver um bocadinho mais encostado, fica logo a dúvida, estás a perceber? Se não for um adeus assim com a mão aberta, se for um adeus assim um bocadinho, ops, para ali, Até porque a saudação nazi, que vinha da romana, acho eu, né? Quer dizer, a saudação deve romana era ser, eles aquela foram coisa, eu buscar não tudo posso aos fazer, só depois romanos, não é? fotografam-me e não sei o quê. Arranjam um Sim, freeze aqui do programa, mas a pois. saudação romana era com o braço esticado. Mas o Hitler fazia assim uma coisinha mais ligeira, não era? Assim, mais... Fazia, fazia uma coisa muito engraçadamente efeminada. Nada contra gestos efeminados, por amor de Nada, Deus, era o cada que um é. faltava. Até muito a Até favor. No famosos caso do Hitler, psicopatas têm direito a ser o que quiserem. por amor de Deus, era o que faltava. Mas ele fazia assim uma coisinha muito É. rápida às vezes, não é? Assim uns vídeos muito Sim, assim. tipo, espera aí que eu já Não vou. sei se, Espera aí. não sei, parece aqueles vídeos do Charlot às tantas, é Sim, mais sim, sim. acelerado, parece estar sempre Talvez os acelerado. frames fossem mais rápidos, Frames, não talvez tenha é? uma É. coisa a ver com frames, não sei. Mas, Bom, mas Tiago, deixa-me dizer uma coisa engraçada, é que se sim, antecipou muito, com muito medo, esta manifestação de pois sim, é verdade. extrema-direita, neonazis e Diabo 4. Portanto, estava tudo concentrado, tudo, a polícia que não estava em protestos, Os foi sete toda, polícias, sim, os 7 polícias que não estavam a protestar, foram todos lá para a manifestação no Largo do Camões. certo, Entretanto, uns 350 quilómetros a norte, em Famalicão, estava tudo à bulha por causa de um jogo da da bola, bola. sim. Porque isto, atenção, isto da Porque não greve havia dos. polícias também. Não é greve, mas não sei se chama greve, acho que não. Dos polícias, eles puseram baixa. Fizeram mais. Isto vai tudo bem enquanto faltar a manifestações e assim, mas quando deixa de haver jogos da bola, ui, ui. Hoje é domingo e eu estava precisamente a comentar isso aqui com os amigos, que se hoje não há jogo do Benfica, amanhã o Pedro não tem que se demitir e aí tem que cair outra vez o governo socialista, porque isto Mas não é que eu haver nem soube jogos porque da é que houve bola, pancadaria no jogo da bola. Foi por não haver também não sei. polícia. Foi porque Não não houve havia bola e eles jogo. pensaram, Foi epá, porque eles agora já não tinham vamos, combinado a já pancadaria. Não sei. é isso, não vamos deixar agora de andar à porrada só porque não há bola, por amor de Deus, viemos de Lisboa e Sim, a vocês gente veio deslocaram-se dos aqui. vossos lares até aqui para andarmos à A porrada gente durante o andar jogo da aqui bola. Não é ao agora porque não há chapadão. bola Pois. que vamos dar o nosso tempo por perdido. Não sei, não faço ideia. Eu vi que Não. uma fotografia com umas ambulâncias e tal, não sei. E a mim mostraram-me um vídeo mesmo de um tipo inanimado no chão, levou-me uns Oh murros na diabo. cabeça, uma coisa. Sim, sim, houve Opa, não. pancadaria mesmo, a sério. O Pois não, engraçado é que não. estava tudo focado, e foi à mesma hora, estava tudo voltado para a ideia lá dos neonazis, iam tomar conta do país, pelo menos da capital, ou de uma praça da capital, Certo. e afinal era meio dos Então gatos parece que os pingados. neonazis a sério foram todos para o jogo da bola e Os deixaram cá neonazis, só os neonazis choninhas para se os manifestarem. soninhas, eram os Bom, neonazis realmente soninhas. criou-se uma expectativa muito grande em relação a isto, e tal como tem acontecido, acho eu, um pouco por toda a Europa e mesmo nos Estados Unidos, que enfim, querem nos fazer crer que há perigosíssimos movimentos neonazis e de extrema-direita por todo o lado, mas que depois nunca aparece ninguém. Quer dizer, ou pelo menos isto na América também tem sido o pão nosso de cada dia. O FBI está sempre preocupadíssimo com os Está movimentos de sempre. extrema-direita, E o sim, depois FBI não. tem um currículo interessante a perseguir neonazis. Aliás, já fez umas asneiras valentes à custa disso, mas Sim, sim, sim. E portanto, depois a coisa acaba sempre por decepcionar, felizmente, decepcionar, porque muito ao contrário daquelas manifestações antissemitas e também sim. elas nazis, mas, Também são mas outro género de manifestações sim, nazis, sim. com esse nazismo está, floresce. Se calhar é isso que eles se referem. Esse nazismo de extrema esquerda floresce forte e feio. Este outro, enfim, há estas nuances, não é? Em termos de nazismo. Este nazismo que se associa mais ao clássico nazismo não parece ter grande futuro ou estar em grande forma. Portanto, a manifestação não deu em grande coisa. Estavam menos neonazis no Largo do Camões do que malta do Bangladesh, em média por assoalhada em apartamentos em Lisboa, e portanto a coisa não foi muito, não teve grande impacto. Há esta questão dos polícias, que realmente se manifestaram há umas semanas em massa junto à Assembleia da República e cujo protesto agora, sim que chegou ao futebol, parece poder começar a criar alguns dissabores ao governo, a juntar, enfim, a tudo o que já se passa com a saúde e com a educação. Aquela questão do Este país está um diabo bocado amalucado, está. está um Está um bocado. bocado. O diabo. A história de. Lembras do diabo que nunca mais. O diabo Que não vinha. Não sei o que é que veio eles e trouxe querem. os amigos todos. Veio Trouxe, trouxe da gente, sim. trouxe os amigos. Eu não sei como é que funciona lá aquilo em termos. Se tem os ajudantes, como ao Pai Natal ou assim, mas aparentemente parece ter. Epá, não veio só o diabo, veio tudo de uma vez. Veio o diabo e o Está, seu gangue todo, está porque tudo está escangalhado, tudo está. de pantanas. Está tudo de Eu ia pantanas. acrescentar só um pormenor do qual fui informado hoje, por fonte segura, que, e acho que é notícia, estou a brincar, a propósito os polícias que não foram trabalhar, meteram baixa, não é? Certo, certo. Mas a Ordem dos Médicos
já veio dizer que vai investigar em que condições essas Olá, baixas foram passadas. Ou seja, epá, nunca vi a Ordem rigor. dos Médicos se preocupar com isso até agora, com a baixa do Nunca ouvi sujeito falar. A, ou do sujeito B, ou da classe A, Sim. ou da classe B. Não. Eu, Agora, a Ordem dos Médicos, pelos vistos, segue ordens do governo. O governo diz: "Epá, estes tipos estão aqui a começar a incomodar-nos, vão lá ver o que é que podem depois, fazer." a Não ordem do sabia que a Ordem governo dos dos Médicos médicos, servia para isso. Não se sabia. calhar a ordem é essa ordem que eles. Estar lá a ordem no nome, da ordem dos A médicos, se calhar é por ordem, isso. ordem que, Segue que uma alguns ordem muito médicos clara, recebem do sim, governo. é Sim. capaz de ser isso. Eu, em relação às polícias, queria só, enfim, é anecdotal. Anecdotal, como dizem os Uhum. ingleses, não é? Sim. Obviamente a minha experiência em esquadras de polícia não é muito vasta, mas é alguma, por vários motivos, que frequentei uma esquadra de polícia num bairro de Lisboa onde morei, e que não é um bairro antigo, antes pelo contrário, é um bairro recente de Lisboa, o que poderia levar a crer que a esquadra de polícia também fosse uma coisa minimamente aceitável. Eu devo dizer que aquilo que encontrava quando ia a essa esquadra era absolutamente deprimente, porque encontrava um conjunto de agentes da autoridade muito simpáticos e muito prestáveis e com muita vontade de fazer o seu trabalho, a trabalharem em condições, epá, em qualquer sítio aquilo seria absolutamente deplorável, mas uma pessoa não imagina que na capital de um país, num bairro relativamente recente, ou seja, não é um bairro histórico de Lisboa onde a Uhum, casa, uhum. onde a esquadra pudesse estar a cair aos pedaços, mas estava, na prática estava. Os polícias trabalham em condições que não têm explicação. Eu acho que qualquer um de nós betinhos que tem trabalhos de betinho, de cidade, digamos assim, meninas da cidade como nós, se respondesse a um anúncio de emprego para ir trabalhar para aquele sítio, se eu chegasse a um local de trabalho e me apresentassem um escritório que fosse aquilo, epá, eu daria o meu melhor para não ser mal educado e não dar a entender que no segundo em que ali entrei já tinha decidido que não queria trabalhar ali, mas de Uhum. facto é uma coisa absolutamente indescritível de desleixo, de falta epá, do mínimo de condições, desde mesas partidas, de cadeiras feitas num oito, de computadores da idade da pedra, de ar-condicionados Às que, vezes as estruturas até são boas, mas depois tudo que devia estar lá dentro para neste, servir a função sim, é um e destroço, não neste é? caso nem isso, é absolutamente deplorável, na fronteira do miserável, as condições Mas que, olha que na minha terra, Tiago, desculpa, só para corroborar o que sim, estás a sim, dizer, é, as instalações aqui é uma zona afastada da sede do município, portanto aquilo quem funciona ali quem vigora ali é a GNR. E GNR, a sim. GNR ali funciona num palacete, e o palacete é impecável, está tudo ótimo, Uhum. no meio de uma zona de bosque e tal, tudo muito giro. Só que há 2 anos tive que ir lá prestar um depoimento, tratava de um assunto, e a polícia que me registrou as declarações fez-lo numa máquina de escrever com o papel químico, porque o computador não funcionava, ou não tinha, ou Isso era foi em da empresa. 1950 e cinquenta e quantos? Não, foi do mesmo 2022 para 2021. 2021, papel químico, o homem tinha Eu que lá não, pois estar com aquela não, treta. sim, sim, Aquilo não realmente está, dá. aquilo Tá, está. é porque nós falamos aqui muito, falamos muitas vezes sobre vários assuntos do que é o que é que achamos que deve ser o papel do Estado, não é? Obviamente concordamos que há algumas funções que são absolutamente elementares, mesmo que tenhamos discordância em relação Sim, a sim, algumas sim. coisas, como qual deve ser o papel do Estado na educação, por exemplo, quão profunda deve ser a intervenção do Estado na educação. Se há uma questão, duas, três, vá, que são indiscutíveis, é a segurança externa, não é? É o garantir, isso também é engraçado, podemos voltar a esse tema e falarmos um Uhum, bocadinho sobre a manifestação relativa à imigração, mas, portanto, uma é a garantia da segurança das fronteiras do país, porque, enfim, claro. o conceito de país está subjacente ao conceito de país a existência de uma fronteira, e dessa fronteira ter o mínimo de controle. Outra é a segurança interna, não é? Outra será a justiça num âmbito mais genérico, mas a segurança interna, enfim, a tal questão do monopólio do uso da força, e uma vez que em Portugal, como na maioria dos países europeus, não há uma Second Amendment, não é? Como nos Estados Unidos, esse papel é exclusivo do Estado. E, de facto, é profundamente confrangedor que neste setor que tem por inerência que ter absoluta primazia de ser uma preocupação absolutamente primária do Estado, constatemos que esta gente enfim, que tem como trabalho garantir a segurança de nós todos, tenha condições de trabalho tão más. E isso Eu enfim, acho, eu acho que é isso vem, deplorável. Tiago, é com certeza, e acho que isso vem justamente do facto de se querer Estado a mais, de querer que o Estado esteja presente em tudo.
E aquilo vai Pois, esticando, o Estado vai esticando, esticando, e a qualidade do material, digamos, vai se pois, deteriorando. pois, Ou seja, não dá sim, para tudo, sim. não dá, não há hipótese. É o que Claro, se está. Em alguns casos, não faz mal que não dê, sinceramente, embora estejam sempre a gastar o nosso dinheiro, mas não se sente grande falta disso. Como, por exemplo, tem havido falta de trabalhadores nas finanças, há problemas com os trabalhadores nas finanças. É, pessoalmente, não fico muito chateado, sim, nem é, preocupado. é, Agora, por exemplo, nas escolas é mau que se empreguem professores, que já se vê para aí casos como, sei lá, pessoas licenciadas numa área que vão dar aulas de outra área que não tem nada a ver, e para a qual não hum, estão obviamente preparadas, porque não há professores suficientes para preencher essa área, e no caso da polícia não haver polícias suficientes. Eu não gostei muito do papel que alguns polícias demonstraram durante a Covid, por exemplo, andarem a aprender, a multar, a aprender não, salvo seja, mas a multar pessoas porque iam sim, para a praia ou porque comiam maçãs no carro ou porque não sei o quê. Agora também tenho consciência que muitos polícias não concordavam com isso. Eram ações ali, era excessos de zelo de alguns sim, sim, indivíduos, que por acaso eram sim. polícias, e aos quais foi dado poder, e sequer não devia ter sido dado, como alguns professores são professores e não deviam ser professores porque não têm competência para isso. O Estado a estar presente em certas áreas e a estar a fazer falta que o Estado esteja presente em certas áreas, devia estar presente em áreas limitadas, relativamente curtas, breves, pequenas, Sim, em que pudesse fazer bem. E bem, pois, é, pois. é que depois para fazer mal, quer dizer, para estar em todo lado vai fazê-lo mal, com certeza, porque não há hipótese. Sim, claro, claro, isso tem, sim, E isso daí é, a nossa é polícia, que é uma área que não se vai discutir, esta, ainda não estamos a discutir a emergência de milícias privadas, por exemplo. Não chegamos a esse ponto, portanto, sendo a polícia fazendo parte desse monopólio da força que compete ao Estado, se não discutirmos isso, depois é uma outra discussão, mas a polícia devia existir em condições de prestar, de exercer a sua função. E não tem, nitidamente não tem condições. Os bons polícias não têm condições para ser bons polícias. Tal como os bons professores não têm condições de ser bons professores também. É muito difícil pois, no estado sim, de ensino. E como os bons médicos não têm condições de serem bons médicos no sistema uhum. público de saúde. Pois é, essa vontade Tenho dito. sim, essa vontade, de facto, é um bom ponto de vista, essa vontade de acudir a tudo, não acudindo a É. nada, não é? Acaba por essa dificuldade de. É uma perspectiva um bocadinho benevolente, mas porque não é só a dificuldade de estabelecer prioridades, não é? Obviamente, o trabalho de um político é basicamente gerir um recurso escasso, não é? Que são os nossos impostos e a Não, eles querem, definição das não é uma questão de prioridades. prioridades, Tiago, também é, mas é o facto de haver um partido, que no caso é o PS, que quer estender as suas patinhas a Pois, 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 tudo pois. para poder mandar. Isto não é uma questão propriamente só ideológica de que o Estado deve estar Sim, sim, presente em sim, sim. tudo. É Não, uma pois, questão nem de que acho se que o seja Est- fundamentalmente Não, disso, não, pois. decorre do facto de que se o Estado estiver presente em tudo, o PS, que vai ocupando o Estado, pode mandar em tudo. Pois, e a questão de, sim, mandar em tudo também passa por ter que gerir mais dinheiro, não é? Portanto, isso também Com certeza, é uma claro, pois componente inevitável disso, não é? vai Quanto tudo mais dar coisas aí, passarem pelo Estado, maiores são os evidentemente, Tiago, orçamentos dos ministérios evidentemente. e por aí fora, e portanto mais dinheiro há para distribuir. Alberto, nós tínhamos esta segunda parte da salganhada com mais algum. Não, pois eu queria só comentar contigo o seguinte. Diz. Eu Era as estou a ver sondagens. mensagens, mas não te preocupes. Não, mas tudo bem. Eu tive de desligar e voltar a ligar o meu microfone, mas tudo bem também, ninguém deu por nada. Queríamos comentar a última sondagem do Expresso, que saiu há poucos dias e que dava. É a sondagem do Expresso ICS, que eu confesso que não sei o que é, barra Instituto de Ciências ISCTE. Sociais. Isso é, é Ciências Instituto de Ciências Sociais. Sociais. E ISCTE. Isto que Mas até pronto, sabemos. sim, esta sondagem dá ao Chega uma subida e 21% Uhum. e uma estagnação ao PS e à AD. E nós acho que queríamos comentar esta sondagem, porventura. Pá, lá estou eu com o Ventura, raspar. Esses trocadilhos. Parece o outro que fez o Não poema foi, desvento. não é? Pá, eu sou um fã de trocadilhos, mas este não é propositado, Já li um poema do Carlão dos da Weasel. certo? E ontem eu vi uma música na rádio que não sei de quem era, com um Certo? trocadilho, o trocadilho Ventura Desventura. Está muito bom. Está a dar, esse está a dar, não é? Tá. Tá, Malta, tá, desculpa. tá. Pá, isto faz trocadilho Não, com esse é o desventura. poema do Carlão, sim, Mas há um músico. Eu fui ver ao Shazam e apareceu uma coisa chamada Frankie Chaves. Frankie Chaves, Não faço ideia certo? o que seja. Mas É é um indivíduo, português. acho que é um indivíduo português, Pronto. acho que sim. E então também fazia esse trocadilho. Ahm, Muito bom. mas musicou o poema? Terá Sim, musicado o sim, poema? era uma cançoneta. Sim, sim. Não, Certo, no certo. poema do Carlão, Não este, não. pois, ok. Não, Não, era isso uma teria letra sido qualquer. musicado pelo Carlão, em princípio, não? Não, isto é Digo eu. Bom, não é o esta mesmo. sondagem da Chega 21% e nós queríamos comentar uma outra sondagem também da SIC Expresso, da mesma fonte,
que esta era interessante e circulou muito aí pelas redes sociais e que dava as intenções de voto por idade e por nível de instrução. Ah, isso é giro. Esta sondagem é interessante enfim, sendo a fonte a que é, acho que, enfim, não será suspeita de ter Uhum. nenhum, Sim, sim, sim. como é que se diz? Nenhum bias, Particular, nenhum enfim, bias, nenhum. em Em relação, sim, português não me ocorre a palavra, mas faz parte. não, Não ser tendenciosa a favor, sim, não ser propriamente, tendenciosa para com o enfim, PS, porque isto, sim, porque o favoravelmente que ao esta PS. sondagem nos mostra é que na No sondagem caso, recolhida. desfavoravelmente ao PS, peço desculpa. Sim. sim, sim, Não, não é não suspeito, hoje fica parece mais bem, suspeito não disso. fica bem no boneco, porque em termos de idades o que isto mostra é que o PS e a CDU, mas enfim, o PS é um partido hum, em que votam, em que mais de 50% do seu eleitorado, em que 50% do seu eleitorado tem mais de 65 anos, hum, e em que Não 50% dos completou, seus não votantes têm completou. Desculpa, sim. Tiago, desculpa. Não, não, força, Sim. força, avança. E não completou como é que se chama o ensino secundário, não é? Também. Pois é isso, é Tens um essa eleitorado variável também. muito envelhecido, o eleitorado do PS, e no extremo oposto está o eleitorado da Iniciativa Liberal, seguido muito de perto pelo eleitorado do Chega, portanto estão em Uhum. extremos opostos em termos de idades. E em termos de nível de instrução, o PS também é o partido que de longe tem mais peso de um eleitorado com menos instrução, neste caso pessoas com informação, com formação até o terceiro ciclo, portanto terceiro ciclo é nono ano, não é? É, deve andar por aí, Um, não sei bem. acho que é isso, terceiro ciclo é nono ano. No extremo oposto, quase diametralmente oposto, é quase um É a espelho iniciativa do liberal, não é? eleitorado do PS, está a Iniciativa Liberal e depois o Chega e a AD estão ali numa posição razoavelmente semelhante, também bastante oposta à do PS, no sentido em que tem muito mais, há uma quantidade muito maior do seu eleitorado que tem um nível de ensino É superior. engraçada a questão do o lugar do Chega nessa distribuição Da instrução ou das duas coisas. das duas, sim, é verdade, é verdade. A questão da instrução não tinha pensado nisso, ou não me ocorreria Sim, isso, mas é sim. costume ver socialistas a divulgar a ideia de que para votar no Chega tem que ser particularmente analfabeto, ou, como eles Sim, dizem, troglodita, ou é grunho. verdade, sim, sim. E isso Afinal, parece ser desmentido. eles não quer dizer que sejam necessariamente grunhos, mas eles é que não estudaram, não é? Honestamente. Tem mais ou Sim, menos é tem verdade. o grau de instrução da Greta Thunberg, ou lá o que é. Greta Thunberg, sim. E há outra coisa também interessante que eu acho que é o facto de, aparentemente, a fazer fé nesta sondagem, o Chega a estar a ir buscar outros eleitorados que não outro tipo de eleitorado que não é aquele que se disse nas últimas eleições que o Chega foi buscar em grande medida, que era o eleitorado do Partido Comunista. Porque também em termos etários, o eleitorado do Chega é muito Pois, mais não é jovem nada do por que o aí. eleitorado do Não. PC, e portanto não, E o não é PC não por tem aí ou tanta não é gente só por. para ser buscada, não é? Isso também é verdade. O Chega Mas, está um mas bocadinho também maior nesse. do que. Em termos de nível de instrução, de facto, o eleitorado do Chega tem aqui uma componente de ensino superior que está abaixo da AD e muito abaixo da IEL, mas depois no ensino secundário tem uma profusão também bastante grande de pessoas só com o terceiro ciclo tem, inclusive, de acordo com esta sondagem, bastante menos gente do que a própria AD. Sim, é uma coisa mais de classe média ali, ou de Sim, nível de instrução médio, vá. Um bocado pois é, por é aí. possível que o Chega, como também se tem falado, esteja a chegar a Chega esteja a chegar Uhum. a um eleitorado também, eu ia dizer cosmopolita, mas dos arredores dos grandes centros, das metrópoles de Lisboa e do Porto, e Sim, esteja a Tiago, chegar a para a esta dimensão que classe aquilo média. está a ficar, para a dimensão que o Chega Sim, tem já tem que ir conseguido, já buscar tem que muita chegar a gente, não é? muita, tem que ir buscar muita Sim, gente. é verdade. Eu Estamos estive a a reparar falar. no distrito em que eu desde há pouco tempo, passei a votar, que é o de Bragança, que só elege três deputados, é dos distritos que elegem menos. E normalmente Pois. elege dois do PSD e um do PS, às vezes dois do Hum, PS e um do PSD. Nesta sondagem, ou numa sondagem que eu vi, esta não refere deputados, mas uma sondagem que eu vi, distribuição de deputados por distrito, e está um deputado do Chega. O Chega Pois, elege deputados em todos os distritos do país, segundo essa sondagem. Deu uma ideia pois, que não havia nenhum que faltasse. E em alguns pois, distritos é o segundo partido. Ou seja, pois. isso já não se vai Sim, buscar sim. só, não vais buscar isso só a um nicho de comunistas, ou só de Não, claro, velhinhos, não, ou claro. só Não vais ao Alentejo buscar esses de votos, não é? analfabetos, ou não sei o quê. Chega a um partido Pois, jovem, é para o bem e para o mal, quer dizer, não estou a dizer sim, isto como sim, uma sim. vantagem, mas é um Não partido é só, é uma jovem, constatação. é uma constatação com um grau de instrução, cujos eleitores têm um grau de instrução acima daquele que nos querem vender como sendo Sim, os sim, eleitores normais do sim. Chega. Sim. Eu acho, lá está, há aqui muita gente, eu acho que há muita gente dentro deste, é a minha sensibilidade, enfim, não falo Uhum. assim com tanta gente, mas há muita gente mais jovem, e isso nas redes sociais, onde o Chega também tem uma presença forte, parece-me bastante evidente,
que não quer mesmo uma solução socialista para o próximo governo e que não vê essa solução a não ser, tem dúvidas em relação à AD quanto a ter uma solução que não seja uma solução socialista e eventualmente acabará por optar pelo Chega ou pela iniciativa liberal. Eu penso que há muita gente jovem nessas circunstâncias epá, que mais do que ninguém, perante, por exemplo, o que vê relativamente à imigração da sua faixa etária, não é? Das Sim, pessoas, é dos por aí, seus por aí. irmãos, dos seus amigos e por aí fora, e que está aqui numa posição em que, naquela posição, eu diria quase revolucionária, não é? De querer virar a mesa, de arriscar um bocado e querer virar a Sim, mesa, porque eles sabem que são eles, ou pelo menos deveriam ter essa noção, e acho que pois, muitos têm, por isso é que temos pois, estes resultados nas sondagens, de que o que está a acontecer e o que pode ainda vir a acontecer os afeta a eles. pois, E, exatamente, e, e, pelo exatamente. mesmo, e pela mesma lógica se Uhum, explica o voto dos precisamente. velhinhos reformados do Era isso Partido que Socialista. eu queria Porque falar, eles sim. querem, até ao fim de vida, ao menos que isto não mexa muito, que se verem lá a reformazinha e aquelas Pois, esmolas que o é, Costa lhes dá, ou pois, agora de futuro Pedro Nuno Santos, ou seja lá quem for, e pronto, e depois, entretanto, como é próprio da sim. idade, e como nós todos, a gente morre um dia e Sim, passou. atenção, nada contra, tudo a favor os velhinhos serem conservadores, até seguindo aquela máxima do Churchill, não é? De ser conservador aos 50. Sim, O problema é que é subjacente a essa lógica de ser conservador aos 50, e na perspectiva certamente em que o Churchill falava nisso, é no sentido, nesse contexto, de conservar coisas que são coisas boas, não é no sentido de conservar, neste caso, um sistema político que é propriedade do PS, que é um perfeito desastre. Portanto, atenção, o conservadorismo faz todo o sentido quando se pretende conservar uma tradição que não é a portuguesa de uma sociedade, de uma sociedade liberal, de uma democracia liberal, e há liberal no sentido, coisas boas e coisas coisas boas, que abrangem todos. precisamente, Coisas que estes exatamente. velhos, estes senhores, muitos destes senhores mais idosos que votam, estão a votar para conservar uma coisa que lhes diz respeito a eles. Tipo, a Pois é minha isso, é isso, reformazinha. é Ah, mas isso, depois é as novas isso. gerações. Já não é comigo. Mas é aquilo que eu te dizia no outro dia também. Eu acho que o número de velhinhos que neste momento estamos a falar de pessoas reformadas, portanto, pessoas com Sim, que é sim, sim. 60 e muitos Pensionistas. anos, 70 anos, Sim, 70 e a tal, 80. percentagem, a percentagem dessas pessoas que já não têm os filhos a morar em Portugal, provavelmente não tem comparação com nenhum outro momento dos últimos 30 ou 40 anos. Ou seja, Ah, essas dos anos pessoas 60 que não, sim, com certeza que essas não. pessoas que deveriam votar em função de uma perspectiva de preocupação de médio e longo prazo e de longuíssimo prazo, aliás, por causa dos seus filhos e dos seus netos, em muitos casos já não quer, isso já não é uma preocupação para estas pessoas porque esses filhos já não estão cá, Já não estão ou os cá, estão netos no já não estão Luxemburgo, ou cá, na Suíça, ou no Canadá, ou não sei, sim, e e já não, e não estão. vão, e não Pronto, vão voltar. E, e não portanto, vão estas voltar. pessoas que seriam à partida, ou poderiam ser, digamos, convencidas a encaminhar o seu voto para partidos que lá está, que querem fazer algum esforço para mudar alguma coisa neste sistema político e económico, estão menos investidas do que estariam noutras circunstâncias e, portanto, lá está, é como dizes, querem conservar aquilo que têm, acham elas por garantido, e que infelizmente em muitos casos e em boa medida, o facto de terem por garantido é parte da explicação para o estado em que Claro, está o país, claro, claro, e claro. portanto é outra face da moeda de um país que não serve os jovens, que não tem nada a dar a quem acaba um curso superior. E pronto, vamos ver se a 10 de março como é que estas coisas se balançam, se a malta que ainda aposta um bocadinho no futuro vai votar ou não, ou se já abdicou mesmo. E nós estamos aqui num limbo entre as duas, nós pessoalmente, não é, Alberto? Estamos aqui neste, não somos super velhinhos, Ah, sim, o temos de fogo idade e da tal. juventude, o Uhum. fogo da juventude também já é muito um fogachezinho mesmo muito tenue, é uma Ainda, fumaça ainda já quase. assim, acho que não vou votar no PS. Ainda Na assim. série não é desta ainda que Não, votas não no é pé. desta, Epá, não. tu és difícil de convencer, tu Epá, rasparta. eles têm excelentes O, argumentos, e o Pedro mas Nuno é quase teu conterrâneo, tem paciência, isso é é o meu tudo. conterrâneo. Por acaso é porque eu tenho família naquela zona. Mas não é por eu Pois, eu ser sabia que te Matosinhos ia a apanhar, São né? João da Madeira, não, não há nada em comum. Mas Não há nada. Mas agora, sabes que para a no malta de caso da minha Lisboa família, há, porque começa a ficar. Pois, eu sou a partir de parcialmente Oliveira Espinho. das Meias, que é lá perto. Eu sei, pois. Começa a Meu, ficar tudo nebuloso, a partir ali de Aveiro fica tudo um bocado nebuloso. juro que não É é um, represália, epá, mas é eu exatamente o que eu peço sinto desculpa. quando me falam de Seixal, Louros, Amadora. Eu assim, isto é tudo um É uma névoa Odivelas, ali, uma sim, névoa.
Porque para mim, Espinho, por exemplo, era mesmo ao lado do Porto. Espinho, pá, Espinho e Porto. É pertito, É mas não. tipo, imagina, tens aqui, epá, é como. Posso dizer, Tiago, Sim, nasci a 600 metros da linha que delimita. Uma vez fui ver ao Google, lá, certo, da linha que limita Matosinhos e do Porto, do Porto. E já deve ter entrado nas limitações do Porto na minha vida, epá, quase tantas quanto os dias de vida, não digo, mas certo, muitos milhares certo, de vezes. Não é uma coisa que uma pessoa pensa, estou agora no Porto. certo. Olha, agora estou no Porto, agora estou em Agora eu acho que Matosinhos. eu fiz espinho, sei lá, 3 vezes na vida. Epá, é incrível, incrível. Não é comparável, Pois mas não então é não longe, é. de facto não é longe. Mas só de comboio é que Pois, passava em Espinho, assim ir a em Espinho de Espinho. propósito, não fui muitas vezes. E até é uma terra que tenho ideia de ser engraçado. Também eu. Já Por não vou acaso há muito tempo, tenho boa mas ideia de também. Espinho, mas fui muito poucas vezes a Espinho. Pois, então lá Portanto, a está. proximidade, como tu se Minha calhar, quer dizer, ignorância. tu não vais deixa-me dizer coisas à sorte, ao Seixal há quanto tempo, ao Cacém? Não faço ideia. Ao Cacém, passo muitas vezes pelo Cacém. Passo pelo Cacém porque uso uma estrada que passa no Cacém. Mas ao Seixal, isso Seixal era vou óbvio. menos, ao Seixal vou menos. Pronto. Vou muito à margem sul Almada, que referiste há pouco, Hum, ao Seixal vou menos, com grande pena minha. tá certo. Menos naquela altura em setembro, quando se realiza a festa do Avante, aí evito ao Ah, máximo. bem aí, pois é. É, sim, sim, a Atalaia Amora Seixal. Eu fui uma vez a Gondomar na vida, e acho que Gondomar fiquei para aí a 5 km de onde eu estou, mas fui uma vez a Gondomar. Foi durante aquelas ofertas de eletrodomésticos do Major ou não? Foste lá Não, ver, precisavas de uma torradeira ou assim? não estava à procura de um carro e fui a um stand qualquer Ah, ok, experimentar um ok, carro. ok. Foi a única vez que fui a Gondomar. Muito bem, muito bem. Ficam aqui fica um bocadinho de sabedoria, de falta de sabedoria sobre as O regiões país é pequeno e ninguém metropolitanas. percebe nada do país. Ninguém percebe Nada. rigorosamente nada. Eu aposto que sabes melhor ir de Phoenix para o Death Valley Epá, mas é que do que do Porto para Espinho. agora vou Ah, fazer Inês de Medeiros. É que sei mesmo. Até porque eu vou muitas vezes a Phoenix dar ordens a. pois, por isso é que eu apostei à tua Mas sei criada, não mesmo, é? por Vais lá acaso dar sei. ordens à criada. E mexo melhor em Nova Enfim, Iorque do que no Porto ou em Lisboa, por acaso. pronto, pronto. Enfim, fica aqui um Foi cheirinho foi um é um momento cheiro de peneirismo e de peneiro, senhorismo. sim, fica um momento de peneiras da lenga-lenga. Ah, que devem ver já no canal do YouTube da lenga-lenga do costume, não sei se já tínhamos referido isto. Alberto, o segundo tema, esticámos um bocadinho. O Esticámos. O terceiro se calhar é terceiro mais também é curto. rápido. O terceiro é rápido. Ficamos por aqui então, voltamos já para o terceiro tema da Até já. semana, não se vão E embora. Até já. transfiram-se lá, vão lá ao link, Já façam transfiram-se, inscrição. aproveitem Não estes sejam 3 segundos chatos. para se transferir para o canal do YouTube da lenga-lenga do costume. Até já então, até Até já. já, até já. Até já. E cá estamos de volta para a terceira e última parte da Lenga-Lenga do Costume desta semana. É a edição número 82 e continua a contar com os apoios da Prozis. Muito importante irem ao site da Prozis fazer as vossas compras, colocar o código Lenga-Lenga e terem 10% de desconto e ainda habilitarem só ao giveaway de 200 euros em compras na Prozis. E depois também continuamos a contar com o apoio do Azeite Talismã Alberto. É, aliás, a altura À de altura de. visionarmos o anúncio do Reclame do Azeite Exatamente. Talismã. Sem mais delongas, vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, retemperados, literalmente, depois do azeite talismã fazer a sua aparição na lenga-lenga do costume. Alberto, esta semana tenho aqui um comentário que queria partilhar contigo e com os nossos espectadores, e que é o seguinte: o Miguel F. Silva 1, que em relação ao programa da semana passada e àquele anúncio, se bem se lembram, aquela campanha da IKEA, em relação à estante onde se guardava perfeitamente os 75.800 euros, diz o Miguel F. Silva 1. O que me admirou sobre este cartoon do IKEA foi o Costa não vir para as televisões dizer que ia dar uma lição exemplar à empresa, tal como fez com a Galp, lembram-se? Foi a propósito, agora isto é uma parte meu, aí de Sim. Matosinhos, não foi?
que ele falou nisto da Galp, na altura, ao Costa. Sim, da refinaria, sim, que É, da interessante. refinaria de Matosinhos. A Essa lição boa. foi tão grande que ninguém a viu, completa o Miguel F. Silva. Obrigado, Miguel, pelo comentário. E isto achei que era giro só trazer este comentário do Miguel, porque alguns espectadores referiram esta questão da IKEA e da campanha de que falámos a semana passada, e de facto o Jornal Sol deu conta, não sei se viste isso, Alberto, deu conta de ter havido algumas Sim, ter pressões, havido movimentos para tentar impedir o anúncio, não é? junto sim da JCDecaux, portanto da concessionária onde a campanha que colocou na rua a campanha da IKEA, a concessionária de publicidade exterior, da agência de publicidade também que fez a campanha à usina, e do próprio IKEA. Parece que houve contactos a nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros, junto da Embaixada da Suécia, para ver se. Portanto, Miguel, parece que a coisa foi feita com um bocadinho mais de descrição, mas que houve aqui malta que se deu algum trabalho para Não tentar que tem isto. vergonha nenhuma na cara, Nenhuma. nenhuma. Parabéns, parabéns muito E especialmente para a usina. pode a empresa publicitária em causa, o IKEA Sim, provavelmente menos, mas a empresa publicitária em causa, e o é, próprio IKEA, no que um dia precisarem de alguma sim, coisa em que o Partido Socialista intervenha, certo, certo. podem Esta estar, malta vai toda votar, exatamente, não podem tirar o cavalinho da no dia 10 chuva, de não é? março, mas parabéns aos envolvidos que foram rijos. Sim, com especial destaque para a usina, que é uma agência de publicidade portuguesa, a Claro, JCDecaux, o enfim, IKEA, precisa de última Portugal o que instância, precisa vai-se embora do país, se for preciso, exatamente, sim, não sim, sim, precisa sim. disto para nada. Portanto, parabéns. Bom, para o último tema da semana, e porque gostamos imenso do setor primário, vínhamos falar dos protestos dos agricultores. Em off, ainda antes de começarmos, confidenciámos um ao outro, como se isso fosse preciso, que não percebemos rigorosamente nada de agricultura, mas não perceber de assuntos também nunca nos coibiu de vir aqui falar sobre eles. Em relação aos protestos dos agricultores que se estendem por toda a Europa, Alberto, eu estou um bocadinho confuso em relação aos motivos, porque são muitos, aparentemente, e aquilo que eu tinha ouvido falar sobre os protestos, por exemplo, na Holanda, inicialmente, se não estou em Uhum. erro, mas depois também na Alemanha, na Bélgica, por aí fora, no Luxemburgo deve haver para aí 4 agricultores, e são todos portugueses, de certeza. E são minifúndios, porque não dá para. Isso, nanofúndios, devem ser nanofúndios. Nanofúndios. É possível, é nanofúndios. Eu pareceu-me que, em grande medida, os protestos lá fora tinham que ver com taxas e taxinhas impostas aos agricultores, Uhum. por via dos combustíveis e por aí fora, e à conta desta aldrabice da transição climática. Aldrabice foi a palavra Ah, mais simpática que me ocorreu assim de repente. Da transição climática. A propósito de transição, transitem para o canal do YouTube da por Lenga Lenga do Costume. favor, por Mas, favor. portanto, falava eu da transição climática, mas a transição para o canal do YouTube do Comitê da Lenga Lenga do Costume, Bem essa é mais muito importante e real e urgente. necessária e urgente, urgente. Essa sim. E, portanto, os agricultores pareceu-me que protestavam em relação a isso, em relação também à concorrência que dizem desleal, em alguns casos também ouvi falar sobre isso, de outros mercados que conseguem exportar para a Europa a preços muito abaixo daqueles a que os agricultores europeus, em boa medida, são obrigados a vender os produtos por força de todos Taxas e estes taxinhas, constrangimentos, exatamente, constrangimentos em geral. constrangimentos que lhes são impostos, que outros países não impõem aos seus agricultores, e, portanto, há aqui um conjunto muito grande de reivindicações que acaba por ser difícil resumir, mas penso que é mais ou menos isto. Parece haver aqui, a nível não só europeu, mas a nível global, digamos assim, um movimento no sentido desta lógica de gestão do planeta, digamos assim, a nível global, da aldeia global, não é? De termos, como temos falado aqui também, centros de decisão cada vez mais afastados dos países, mais acima dos países, digamos assim, interessados em que haja uma concorrência, digamos assim, entre países, para que se consiga, enfim, que em última instância beneficia os habitantes desses países, porque acabam por conseguir não só ter acesso a produtos mais baratos, mas também Uhum. desenvolver setores económicos em que cada um dos países é forte, mas uma lógica mais global que provavelmente pretende, ou parece pretender, chutar a agricultura de boa parte, pelo menos, dos países da Europa Ocidental. Não sei, é isso que parece também estar um bocadinho inerente a isto, Alberto. É isso, como tu disseste, em relação aos outros países da Europa, ou os países onde começaram estes protestos, começou na Holanda, e depois foi se espalhando ali para a Europa Central e tal.
Aqui em Portugal não me parece que a questão seja bem essa. Nós o que ouvimos falar realmente é mais, prende-se mais com o atraso, o adiamento, a suspensão de pagamentos, de subsídios, de fundos, de aqueles. Isto Sim. prende-se. Como é que se chama? Qual é a palavra? Agora esqueço-me da palavra. A palavra que visa aquilo que pretende, que visa compensar os nossos agricultores por. Pois sim, enfim, uma coisa tem a ver com compensação, não é? Tem a ver com, Exatamente, agora falha-me sim. o termo exato. É Mas, que- ou seja, o que move os agricultores portugueses não parece ser bem o mesmo que move os agricultores lá fora. pois, Embora os problemas de todos devessem ser, e devam ser, mais ou menos, sensivelmente os mesmos. Mas realmente há é, coisas que me escapam aqui nos nossos que não parecem protestar as questões, não parecem protestar tanto, ou tão claramente, pelo menos, fazê-lo com tanta clareza, as questões, as restrições impostas a pretexto do ambiente. Pronto. sim, eu acho que é provável, estou a falar de cor, mandaram para fora de pé, mas acredito que haja, de novo, neste aspecto, como em tantos outros, uma maior dependência dos agricultores portugueses em relação a apoios, por exemplo, a Pois apoios é isso, estatais, do, pois do é que, isso. do Pois. que num país como a Holanda, que é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. Ou seja, Os acredito holandeses pretendem que não os chateiem, que o Estado não os chateiem, os que não portugueses pretendem chateie. que o Estado os É, ajude. e que, pois, exatamente, provavelmente é isso, Acho que é mais isso. exatamente, que o Estado não chateie, que não lhes retire condições de competir Sim, que os deixe, com outros claro. países de origem, enfim, dos mesmos produtos que são produzidos na Holanda e que são de uma variedade muito grande. Não fazia ideia que a Holanda, um país daquele tamanho, era um tamanho produtor de bens agrícolas, mas parece que é. E, portanto, sim, nesse aspecto parecem ser diferentes os motivos do protesto, sendo que a mim me preocupam, enfim, dever-me-iam preocupar mais os protestos dos agricultores portugueses, mas em boa medida preocupa mais o tipo de de força que os agricultores, os outros agricultores europeus Estão a parecem querer enfrentar. combater. Uhum, Que é esta ideia claro. de facto de haver aqui um conjunto de interesses globalistas que se sobrepõem aos interesses nacionais e que pretendem basicamente gerir o mundo da perspectiva de... Isto devia ser o tipo de coisa com que toda a malta de esquerda estaria preocupada, não é? Isto que eu estou a dizer, isto é parece o discurso de um gajo do Bloco de Esquerda há 20 anos atrás. É, mas isto, Curiosamente, hoje as elites do mundo, os senhores do mundo, estão pois, muito mais à esquerda do que uma pessoa eu poderia estou supor que contra as algum dia elites. viessem a estar. Sim, eu estou Engraçado. contra as elites do mundo, porque ao contrário do que quem costuma falar do capitalismo sem fazer a mínima ideia do que é o capitalismo, o capitalismo é o contrário de existirem elites do mundo. É o exato oposto. O Pois, princípio pois. básico do capitalismo é não permitir um excesso de acumulação de poder em ninguém. E muito menos Portanto, deixar para que quem... com umas dúzias de sujeitos que, em alguns casos, nem Claro, foram eleitos para coisa nenhuma, ou na maioria dos casos, queiram pois, decidir as nossas vidas. E as sim, vidas, não é as nossas e as de toda a gente. toda a gente, pois isso está nos antípodas da ideia Sim, de mercado livre, aberto e concorrencial que é a gênese do modelo. Já agora, o capitalismo é um modelo económico, não é um modelo político, isso também é outra coisa que claro, convém claro. esclarecer, porque muitas vezes Normalmente anda fala-se do associado ao modelo capitalismo. político e à democracia representativa. É Há exatamente casos em que não está tão associado assim, mas genericamente tende a estar. genericamente, sim, mas o capitalismo não é um modelo político, é um modelo Claro. económico, e está nos antípodas disto. Portanto, quando a malta de esquerda alinha estes movimentos globalistas ao capitalismo, há dois motivos para o fazer: ou uma falta de vergonha atroz, ou Não, uma ignorância ainda mais impressionante. aposto nas duas hipóteses. Em Sinceramente. conjunto, sim, mas ter que apostar numa, eu aposto, apesar de tudo, na ignorância. Porque isto é o exato oposto daquilo que eu dizia, de termos um modelo, imaginemos, europeu, onde há um mercado relativamente aberto para trocas comerciais e tal, mas em que os países têm alguma autonomia para poderem concorrer entre si, no sentido de desenvolverem aqueles setores de atividade em que são mais fortes e para o qual têm mais apetências e até condições naturais e por aí fora, e não estarem sujeitos a um poder supranacional que define, tal como a União Europeia fez, desde que entramos para a União Europeia, não é? Um dos ónus de entrarmos para a União Europeia, basicamente quem é que produz o quê, quem é que é pago para não produzir, para que outros produzam. E dá-me a ideia que esse modelo, o que estamos a ver cada vez mais é esse modelo transposto com uma lógica mais global. Um, Claro que isto é teoria da conspiração, mas é Sim, mas interessante perceber. estamos a ver, é uma potenciação, uma exponenciação do que aconteceu com a entrada, no nosso caso português, com a nossa entrada na CE, na Comunidade Económica Europeia. Ou seja, só que agora uma escala global e parece-me bastante mais cínica, mais Sim, caótica, menos.
menos humana, apesar de tudo, apesar da Sim, questão da CE não ter sido muito humana, por exemplo, sei lá, com as nossas pescas, por exemplo, ou sim, sim, com sim, outros sim, sim, setores, sim. mas apesar de tudo havia ali algumas ideias em jogo, mas mais que ideias, havia ali alguma forma de tentar, eu volto à compensação porque não consigo encontrar a palavra, reparar os problemas Sim, causados, havia mais atenção com as pessoas, sim, embora não sim. houvesse também demasiada. Nesta espécie de ordem mundial, que agora esta globalização Pois, as pessoas não veem, não são mesmo tidas nem achadas. Isto é feito não. com uma frieza total. Eu sei que é difícil, quando se fala nisto da ordem mundial e tal, para mim também é difícil entender pá, como é que é possível falar de uma ordem mundial, quer dizer, nem a nível nacional os países se conseguem organizar para definir seja o que for, como é que é possível haver uma ordem mundial, o que é que isso quer dizer, não é? Mas Uhum. circula um vídeo, não sei se viste já há bastantes meses, nas redes sociais, de um indivíduo que se chama Patrick Bet-David, Não. um empresário e podcaster americano de origem, acho que iraniana. E ele avançou com uma estatística que me parece bastante reveladora e que não vi ninguém pôr em causa, e ele é um especialista da área financeira, enfim, de economia, e ele deu o seguinte número. Daquelas 500 empresas que compõem aquele índice Standard Poor's americano, que Sim, inclui sim. empresas as 500 maiores empresas, se não estou em erro, da Bolsa de Nova Iorque e do Nasdaq, portanto, das empresas tecnológicas, dessas 500 empresas, em 88% dessas 500, portanto, entre estas 500 empresas estarão grande parte das maiores empresas do mundo. 88% dessas empresas têm como acionista maioritário um de três fundos de investimento internacionais. Portanto, 88% destas empresas têm como acionista Hum. maioritário um de três fundos Mas internacionais, que estamos a são falar aqui é do BlackRock e essas coisas. BlackRock, Vanguard e State Vanguard, Street. exatamente. Portanto, há três fundos mundiais, basicamente, no limite, três pessoas, que controlam o capital maioritário de 88% das 500 maiores empresas do índice Standard Poor's Isso 500. E, é uma portanto, subversão absoluta do capitalismo, do espírito do capitalismo. A ser isto lá está, verdade, ouvir alguém dizer que isto é o exemplo acabado do capitalismo é estar a dar ouvidos a alguém que não faz a mínima ideia do que está a falar, porque haverá pessoas, até como este Patrick Bet-David, enfim, será do mais capitalista que se pode imaginar, e ele dá este exemplo como algo de que é escandalosamente contra qualquer lógica capitalista, ou seja, uma concentração de poder completamente absurda. Estamos a falar de trilhões de dólares sob gestão em cada um destes fundos de investimento. E de facto, estes fundos estão em todo o lado, estão em todas as empresas, estão em todos os setores e sim, há de não são facto uma propriamente capacidade. empresas, são fundos, não é? Uma coisa São mais fundos que têm, nebulosa, mais mas são difusa, fundos que sim. têm participações maioritárias em Tem empresas e que participações em objetivamente. empresas, sim, Exatamente, sim. e que têm gestores nessas empresas que tomam decisões nessas empresas de acordo, em, em boa medida ou em grande Que parte, com os influenciam essas interesses do empresas, seu claro, acionista claro, maioritário, como é óbvio, não é? claro, claro. E, portanto, estas empresas estão em todo o lado, estão em todos os setores, estão em todos os países ou seja, esta concentração é maior, é maior do que eu podia imaginar e que acho que a generalidade das pessoas imagina quando, Sim, sim, quando, sim, sim, sim. quando concebe o que é que pode ser uma coordenação global, digamos, do que quer que seja. É capaz de ser mais ou menos isto, pode ser mais ou menos isto. Sim, se calhar não é preciso tanta gente estar coordenada para haver uma coordenação É, global, já que o poder vai dar a muito poucos sítios e a muito poucas pois, pessoas, não é? Em última precisamente instância. o dinheiro vai dar em última instância a três gajos. Grande Sim, parte do dinheiro do mundo, não serão grande parte. três indivíduos, talvez, mas serão três Sim, pequenos são conjuntos de três indivíduos, organizações, três sim, três organizações, não é? organizações. Sim, E isso é que uma nas suas concentração, cúpulas de não facto, serão assim tantas pessoas quanto isso, com certeza. não são assim tantas pessoas para coordenar. Pois, E nesse pronto, sentido, isto não sim. tem muito já a ver com o protesto dos agricultores, mas E é por isso que encaminhávamos um bocadinho para aqui a resumindo conversa. muito, vamos acabar daqui a uns meses a comer Vamos insetos. acabar que esticámos um Não, a bocadinho, não comer vamos insetos, embora. dizia eu, mas Sim, não vamos embora sem lembrar que têm que subscrever o canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume, porque tem, vai isso agora é deixar de sério. existir a Lenga do Todo o Costume resto foi a no brincar, canal tudo do o que aqui Comitê dissemos Central. foi é para esquecer, mas esta parte é importante Sim, para ser levada a vamos, sério. vamos agradecer de novo também o apoio da Prozis, é isso, não é? E do Azeite Exatamente, e o Talismã. azeite talismã. E vamos despedir-nos e voltar para a próxima semana, Não já se no esqueçam canal da do Prozis, YouTube que da há a Lenga Lenga do promoção, Costume. lá o tal o giveaway, Isso, não é? exatamente. Tem a tal Giveaway promoção, se fortíssimo. escreverem a palavra lenga-lenga, Nós voltamos para a semana, Alberto, se estiver tudo dito por hoje. Um grande sim. abraço a todos. Grande abraço, grande Obrigado, abraço. até para a semana. Obrigado, obrigado. Deus.